Isaías, capítulo 29, versículo 13. Peço perdão pelo atraso, os minutinhos voam, nosso café, não é verdade? Isaías 29, verso 13. Isaías 29, 13 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Isaías nos ensina aqui, Jeremias, ô irmãos, espera aí, errei. Verdade. Vai falar quase a mesma coisa. Isaías 29, 13. Porque o Senhor diz: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Isaías nos faz um apelo. Isaías nos corrige, nos mostra aqui uma realidade muito perigosa, muito temerosa. Porque se a gente olhar, ele faz uma correção, faz um alerta muito sério para o povo de Israel. Que durante o culto, que na hora do culto, o povo se aproxima, mas de boca. Se aproxima com meras ações externas e não com o seu coração. Não se aproxima de Deus desejoso por adorar a Deus, desejoso pela presença de Deus, pelo favor de Deus, mas se aproxima maquinalmente. No final do versículo, é o que ele vai falar, em mandamentos de homens em que foi instruído. Não algo real, de piedade, mas algo que foi maquinalmente instruído, como vai dizer outra versão. Então isso é seríssimo para nós, isso serve muito para nós. Como tem sido o culto que nós temos dado para Deus, né? O apóstolo João, ao relatar as palavras de Cristo, Cristo fala assim, João capítulo 4, não precisa abrir, no verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a adoração que agrada a Deus. Essa é a adoração que nós temos que entregar a Deus, uma adoração verdadeira, que vem do nosso espírito. E a adoração verdadeira só pode ser a que é pautada nas Escrituras. No livro que nós temos lido juntos, Adoração Evangélica, o Jeremiah Burroughs, ao explicar essa realidade, ele fala que não basta nós estarmos aqui presentes para ouvir a palavra. Não basta nós nos ajoelharmos para orar se a adoração não vier do nosso coração. Nada serve, de nada importa estar presente aqui nesse salão para ouvir a palavra, para participar dos sacramentos, se nós não prestarmos uma adoração verdadeira da alma, do nosso espírito ao Senhor. Essa é a verdade. É isso que nós temos que lembrar quando nós estamos aqui, nesse lugar, neste dia.
Nós entendemos que o domingo é um dia especial que nós guardamos para o Senhor, um dia que nós guardamos para nos reunirmos aqui com a Assembleia dos Santos, para prestar a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Então, como é que tem estado o nosso coração quando a gente chega aqui? Como tem sido a nossa preparação? Os puritanos acreditavam que nós devíamos nos preparar para o domingo do Senhor, que o domingo era o ponto alto da semana, que toda a semana caminhava para que nós chegássemos no domingo e prestássemos a adoração ao Deus verdadeiro. Então, como tem sido a nossa preparação? Será que nós estamos ansiando pelo domingo? Será que nós estamos desejando chegar no domingo, encontrar com os nossos irmãos? Como diz o pastor Tiago, esse é o dia que nós lembramos que nós não somos dessa terra. É o dia que nós lembramos que nós somos peregrinos, que há um mundo eterno, um paraíso que espera por nós. Esse é o nosso objetivo. É nisso que nós acreditamos. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E essa é a verdade. Então, que nós nos apresentamos diante de Deus agora de todo o nosso coração. Amém? Pai amado, nós apresentamos nosso coração a Ti com temor e reverência. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem guardado a cada um de nós, cada dia, e o Senhor, pela Sua misericórdia, não nos consome. Pela Sua misericórdia, o Senhor nos sustenta dia após dia, e é pela Tua bondade, pela Tua graça que nós estamos aqui reunidos. O Senhor tem sustentado essa igreja local através da Tua palavra, assim como a cada um de nós. Senhor, nosso coração está desnudo diante de Ti. Volta o nosso coração ao Senhor e produz em nós, Pai, um culto agradável, para que nós ofereçamos a Ti um culto agradável, um culto na qual o Senhor se agrada. Um culto que vai subir como uma oferta com aroma agradável. Pai amado, produz temor e reverência no nosso coração, porque esse ambiente, esse lugar, esse momento, não é um momento qualquer, mas um momento de solenidade, um culto público, onde a sua igreja se reúne para prestar adoração pública e solene ao Senhor. Não é um qualquer momento. Isso aqui nós não estamos nos reunindo em nome de qualquer pessoa, mas o nome que está acima de todo nome, o Senhor Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Vamos ler a lei de Deus? Êxodo capítulo 20. Os irmãos podem se assentar. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Ô Santa, essa aqui que é a lei, né? Tá impressa? Vamos usar ela. Se entrega para nós, rapidinho. Não. Ela estava escondida aqui, vamos usar ela. Lei de Deus. Os irmãos vão entregar aí rapidinho, para todo mundo acompanhar. A gente lê todo mundo junto. Ô Daniel, traz uma aqui pra mim, por gentileza. Fiquei sem. Tinha que ter segurado aqui. Vamos ler todo mundo junto então. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, terceira e quarta geração. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém. Essa é a lei de Deus. Esse é o reflexo do caráter santo de Deus. Quando nós nos deparamos com esse padrão, ele é alto demais para nós. Quando a gente busca no que se basear, quando a gente busca no que se espelhar, em qual padrão buscar, esse é o padrão que nós encontramos, esse é o padrão moral de Deus. Isso aqui não são leis civis que nós não devemos seguir porque nós não somos Israel. Isso aqui é o padrão moral de Deus, isso aqui é o caráter de Deus espelhado para nós. Esse é o padrão. É um padrão que para nós ele é inalcançável. Por isso é que nós precisamos de Cristo. Por isso é que nós precisamos do seu sacrifício, porque esse padrão é inalcançável para nós. Somente com Cristo como nosso mediador é que nós podemos, não por nós, mas pelos méritos de Cristo, satisfazer e atender todos os critérios que o Pai exige de nós. Eu vou dar um minutinho para que cada um ore em silêncio, em confissão a Deus dos seus pecados, e logo depois eu vou orar para a gente em confissão. Santíssimo Deus, nós apresentamos o nosso coração a Ti. O Senhor sonda o nosso coração e nos conhece. O Senhor sabe o que se passa no mais íntimo de cada um de nós. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque se não fosse a Tua graça, não fosse o Teu amor, nós nada seríamos. Como diz o salmista, Pai, não nos recompense, não nos dá a paga justa segundo as nossas ações. Porque se o Senhor fizer isso, o que vai sobrar? Quem vai sobrar? Senhor, tem misericórdia do nosso pecado. Limpa-nos
e lava-nos da nossa imundície, do nosso pecado, lava-nos com o sopro e ficaremos limpos, também diz o salmista. Pai amado, a tua igreja local se reúne aqui com esperança, não para essa vida, mas para a próxima, com esperança de que o Senhor aguarda pelo amor que o Senhor tem a si mesmo. Pai amado, o seu amor é maior do que tudo, e nada pode nos separar do teu amor. Nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestade, nem passado, nem o porvir. Nada nos separará do teu amor. Por isso, Senhor, pelas tuas palavras, pelos teus méritos, perdoa-nos. Porque mesmo resgatados, mesmo regenerados, nós ainda não estamos libertos, Pai, da presença do pecado. O Senhor já nos libertou do poder do pecado e nós o louvamos por isso. Mas nós ainda não estamos libertos da presença do pecado, até que nós sejamos glorificados. Por isso, Senhor, guarda-nos na Tua palavra, guarda-nos na Tua presença e no Teu amor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Primeiro cântico do boletim, cantemos Salmo 1b. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Êxodo, mais uma vez, capítulo 8. Vamos fazer a leitura pública. Leitura pública do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 8. Êxodo capítulo 8 diz assim a Escritura: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes,
e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus e a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não os apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos teus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Amém. Agora nós vamos fazer a nossa oração pública pelas autoridades. Peço que os irmãos fechem os olhos e, por concordância, orem também o Espírito. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor toda a nossa igreja local, a igreja universal, a igreja invisível do Senhor, e também as autoridades do nosso país. Senhor Deus, toma o nosso país, toma a nossa nação nas tuas mãos, porque
nós sabemos que o Senhor tem todo o controle. O Senhor é soberano e ainda está, mesmo com as nossas preocupações, mesmo com os nossos medos, e mesmo que o cenário pareça cada dia piorar, o Senhor ainda está sentado no seu trono e nada o tirará dele. Pai amado, toma a nossa nação, tem misericórdia de nós. Nós entendemos que estamos em juízo. O Senhor tem sido por nós disciplinador. Tem misericórdia de nós e do cenário que cada dia parece piorar. Toma nas tuas mãos os nossos governantes, os nossos magistrados do Poder Executivo, Pai, os prefeitos, os governadores e o nosso presidente. Pai amado, converta esses homens, derrama graça sobre esses homens, eles que representam o nosso povo, que eles possam governar com sabedoria, que eles possam governar verdadeiramente representando o seu povo. Pai amado, toma o legislativo nas tuas mãos, os vereadores, os deputados estaduais, federais, os senadores, para que ao legislar, ao elaborar as leis, tenham em vista, Pai, os seus eleitores, o povo dessa nação, o povo desse estado, o povo desse município que os elegeram, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Assim nós oramos por eles, Pai, para que a nossa vida seja... Nossa vida não está nas mãos deles, está nas mãos do Senhor. Por isso, cuida de nós, Pai, através desses homens. Também o Poder Judiciário, que o Senhor possa fazer justiça, Pai, através do Judiciário. Homens que nem sempre são piedosos, homens que muitas vezes não representam a justiça. Pai amado, tem misericórdia. Que a verdade seja dita, que a verdade seja testemunhada e que a justiça seja feita no nosso país, Pai. Não permita mais que esses homens pervertam a justiça. Toma os nossos magistrados nas tuas mãos. Nós oramos também pela segurança pública do nosso país. Toma, Pai, cada força militar nas tuas mãos. A aeronáutica, a marinha e o exército. Toma nas tuas mãos para que esses homens e mulheres investidos de autoridade pelo Senhor protejam, Pai, a nossa nação e cumpram o seu dever de maneira legítima e honesta. Toma nas suas mãos as forças policiais, que é quem nos protege muitas vezes. A força que o Senhor usa para nos proteger e nos guardar. As polícias militares, polícia civil, polícia penal, todas as seguranças e vigilantes, Pai. Que o Senhor os invista de ousadia, os invista de coragem, para que eles continuem exercendo essa nobre função de sair das suas casas, muitas vezes deixarem a sua família para proteger a nós, para proteger as famílias dos outros. Pai amado, a saúde pública dessa nação está nas suas mãos. Toma, Deus, a vida e a profissão e o exercer da profissão de cada médico, de cada enfermeiro, de cada técnico, de cada laboratorista, de cada psicólogo. E a saúde possa prosperar. Que a nossa vida, a nossa saúde seja bem cuidada, Pai, por essas pessoas, a qual o Senhor também veste de autoridade. Toma-nos nas tuas mãos e tem misericórdia também dos nossos irmãos aqui que estão enfermos. Tu cuide, Pai, das irmãs que estão grávidas, das irmãs que passam por dores de cabeça, que passam por doenças e enfermidades. Nós sabemos da irmã Maria, que não está presente, da irmã Márcia. O Senhor as toma nas tuas mãos e ministra e cura. Ministra a tua graça, para que mesmo elas não estando aqui, o Senhor cuide delas lá na casa delas, cuide delas lá onde elas estiverem. Senhor, toma a tua igreja local e também a igreja invisível que está espalhada por todo mundo. Nós bem sabemos que há irmãos perseguidos do outro lado do mundo. Nossos irmãos no Oriente Médio, na África, na Nigéria, na Líbia, irmãos perseguidos fortemente. Que o Senhor mantenha a sua piedade, que o Senhor sustente com a tua palavra, com a tua forte mão, Pai, para que eles sejam perseverantes, mesmo nesse cenário tão tenebroso, nesse cenário tão difícil. Nós nunca nos acovardemos de orar por eles e de ajudarmos como nós pudermos. Cuida dos nossos irmãos também lá em Rio Bonito, cidade que foi devastada, Pai, por aquele tornado.
Da mesma forma, todas as igrejas locais espalhadas por todo o mundo. Senhor, cuide de nós, cuide dos seus eleitos, mantenha-os firmes e perseverantes na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Segundo salmo, segundo cântico do nosso boletim, Salmo 70, em resposta ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fiquem à vontade de trazer suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas. Lembrando sempre que Deus se agrada daquele que dá com alegria. Quem puder, se coloque sobre os seus pés. A gente vai orar a oração do Senhor. E assim o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nosso Deus, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos os nossos dias, assim como nós temos perdoado a nossos devedores. Não nos deixemos cair em tentação, mas livra-nos do mal. O poder e a glória. Amém. Chamar o Tiago, vai ficar com a palavra. Queria chamar também o Daniel Carvalho para orar por ele, se for possível. A gente, então, nos dirigimos ao sermão. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez desde o início deste dia. Pedindo a Deus, amamos mais uma vez, para que o Senhor continue pegando o Senhor Jesus da forma como o Senhor quer, da forma como o Senhor deseja. Senhor Jesus, use agora o Senhor, o Senhor Tiago, Senhor Jesus, pastor, para que traga a nós, Senhor Jesus, os ricos
preceitos e ensinamentos da Tua santíssima palavra e verdade. Que essa palavra, Senhor, venha germinar, venha crescer e crescer aos nossos corações, abra a nossa mente, tire toda falta de concentração nesse momento, Senhor Deus, da nossa mente, dos nossos corações, que possamos, Pai, prestar atenção e que possamos, Pai, não viver somente de escutar, mas também de praticar. Use o Teu servo agora, como o Senhor quiser, e use o Teu servo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, do verso 10 até o verso 23. Quem for encontrando, mantém suas Bíblias abertas. Com a graça de Deus nós chegamos, ao final da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, e eu acho que a título de introdução é oportuno para nós tentarmos de forma muito breve e rápida, bem resumida, tentar dar um resumo desse livro tão precioso e atual para nós. Nós vimos antes o testemunho do apóstolo Paulo aqui nessa carta, mostrando que a alegria cristã, ela nunca deve ser fruto de uma emoção, que a alegria cristã ela não pode ser fruto de algo transitório, passageiro, que oscila. Ao contrário disso, ele apresenta que a alegria cristã é uma pessoa e não um sentimento. E aí essa pessoa é o próprio Cristo. E nos 4 capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo, ele mostra que Cristo, além de ser a nossa alegria, Cristo também ele é a nossa vida e Cristo também é o nosso alvo. E agora no capítulo 4 ele vai terminar mostrando Jesus Cristo também como a nossa plena suficiência. No capítulo 1, nós vimos Paulo apresentando Cristo como sendo a nossa vida, Cristo como sendo a razão da nossa existência, o motivo pelo qual nós vivemos, E Paulo ele se alegra mesmo estando preso, porque ele olha para a sua dor, para a sua prisão, e ele vê que isso contribuiu para o avanço do Evangelho, para o avanço do reino de Cristo. E aí ele diz aquele verso emblemático: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 2, Paulo ele apresenta Jesus como o perfeito exemplo de humildade, o perfeito servo, o Filho eterno, o próprio Deus que se encarna, que se faz servo, que se humilha até a cruz e é exaltado pelo Pai na ressurreição, não é verdade? E aí esse exemplo de serviço do próprio Cristo se estende a nós. E nós então, seguindo o exemplo, devemos refletir a imagem do próprio Cristo, servindo uns aos outros em amor, em comunhão, em uma união mútua. No capítulo 3, nós contemplamos Jesus como sendo o nosso alvo, Jesus como sendo a nossa perfeita justiça, E quando Paulo ele olha para Cristo como sendo essa perfeita justiça, ele considera tudo como perda. E o que faz Paulo considerar as coisas transitórias como perda é saber da supremacia do conhecimento de quem Cristo é. E quando ele conhece quem Cristo é, isso é tão emblemático, é tão, vamos dizer assim, perfeito para ele, que o resto, nada se compara ao conhecimento do próprio Cristo. E aí então, ele consegue se despir de toda a justiça própria, de toda a vanglória, de toda vamos dizer assim, altivez, e ele consegue então desfrutar da paz que excede todo o conhecimento, por causa da supremacia do conhecimento de Cristo. E agora no texto dessa manhã nós vamos ver Cristo como sendo a nossa suficiência. Cristo como sendo a verdadeira fonte do nosso contentamento. Porque é Cristo quem supre as nossas necessidades. Tanto necessidades espirituais, quanto as nossas necessidades físicas,
né? Como seres. Então, é isso que Paulo vai demonstrar aqui dos versos 10 ao versos 23. Então, com isso em mente, com todo esse resumo da carta, esse teor da carta em mente, acompanhe comigo a partir do verso 10, capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto na fartura quanto na fome, assim como na abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos e que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aplausível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudais cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Graças a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, é muito conhecido por nós, né, que Paulo ele recebe esse homem chamado Epafrodito, um irmão da igreja de Filipos, e esse homem ele traz uma oferta financeira para o apóstolo Paulo, que está preso em Roma, né? Ele entrega essa oferta para Paulo em nome da igreja. E esse é um dos motivos pelo qual Paulo ele escreve essa carta, né? Ele escreve essa carta, e um desses motivos, não só esse, mas um dos, é agradecer por essa oferta enviada. Isso fica claro para nós no final aqui do capítulo 4, né? E é claro que os objetivos de Paulo com essa carta são objetivos extremamente importantes e oportunos para a igreja. É por meio dessa carta que Paulo ele fortalece a igreja na sã doutrina, nós vimos isso. Que Paulo corrige problemas que estão acontecendo no meio da igreja. Que Paulo protege a igreja com falsos ensinos, os judaizantes, os libertinos, né? Que ele ensina como a igreja deveria se comportar diante de uma ameaça. E agora, no final do capítulo 4, fica claro para nós que o apóstolo está totalmente grato. Ele está agradecido pela ajuda e pelo suporte que a igreja de Filipos tem dado a ele. Não só quando ele estava em Filipos, mas quando ele estava plantando outras igrejas, né? Eles não estavam apenas se preocupando com Paulo. Eles estavam, além de cuidar do apóstolo, eles estavam também trabalhando em prol do avanço do reino. Então, essa carta, nós temos que olhar para a carta de Filipenses e ver uma demonstração de carinho e de gratidão por essa oferta recebida, né? No verso 10 ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O que é interessante, no início da fala de Paulo, é que Paulo ele olha para a oferta dos filipenses, mas ele fica grato pelo afeto e pelo carinho, mas não só isso. Não só por esse ato de amor, mas também Paulo vê nessa oferta como o fruto da providência de Deus que está sustentando o seu ministério. Então Paulo olha e fala assim: olha como esses irmãos me amam. Mas a oferta desses irmãos é fruto da providência de Deus. Há um Deus por detrás dessa igreja que inclina esses irmãos a amarem a obra e então dá a eles um coração generoso. E aí Paulo, ele fica sobremaneira alegre no Senhor, né? No início do verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E outra perspectiva que nós podemos olhar aqui é que Paulo aborda também no verso 10 como Deus, ele refloresceu a fé dos irmãos de Filipos, a ponto deles estarem continuando ajudando Paulo na sua obra missionária.
Então há três perspectivas aqui. Paulo se alegra com os irmãos, Paulo se alegra em Deus porque Deus está usando esses irmãos, e Paulo também se alegra porque Deus está reflorescendo esses irmãos e dando eles um coração inclinado a ajudar, a amar a obra missionária e a sustentar também o próprio missionário, né? Então a intenção de Filipos, de início, é sim ajudar Paulo. É claro que é suprir as necessidades dos apóstolos, mas com isso, eles desejavam que Paulo continuasse a sua obra missionária. Na cabeça desses irmãos, se eles estão ajudando o apóstolo, eles estão contribuindo para o avanço do reino. Se eu ajudo Paulo, Paulo continua essa obra. Se eu continuo ajudando Paulo, Paulo vai fazer o que ele fez no nosso meio, ele vai fazer isso em outros lugares. E como eu desejo incessantemente que o reino de Cristo avance, que mais igrejas sejam plantadas, então nós vamos sim ajudar esse apóstolo. Nós vamos suprir as necessidades dele para que ele possa trabalhar incessantemente e cumprir com o seu propósito, que é continuar propagando o evangelho de Cristo no meio dos gentios. Então há uma maturidade muito grande aqui na igreja de Filipos, né? E Paulo, ele se alegra quando ele vê a obra do Espírito Santo no meio desse povo, né? Porque nós precisamos entender que ter um coração generoso é uma obra de Deus em nós. Nós não somos generosos de forma intrínseca, é um agir de Deus, né? Isso é um aprendizado para nós, meus irmãos. Porque Paulo, ele consegue enxergar isso, né? Ele consegue, em tudo que acontece na sua vida, Paulo olha com uma ótica cristã. Então, se Paulo está alegre, ele sabe que a sua alegria foi produzida e foi orquestrada pelo Senhor. Se Paulo está encorajado, essa coragem veio do Senhor. Se Paulo está passando por lutas, essa luta está sendo controlada pelo Senhor. Se Paulo está firme, essa firmeza vem do Senhor. Então, todos os acontecimentos que permeiam Paulo, ele olha numa perspectiva cristã. Ele entende que a sua vida e os acontecimentos da sua vida não estão soltos. Não é o acaso que está reinando. Não é a incerteza. Mas por detrás de tudo há um Deus soberano que está guiando cada fato. Está guiando a sua prisão, está guiando a sua conversão, está guiando a oferta que vai chegar, está guiando a sua obra. Ou seja, há um Deus poderoso guiando tudo. E Paulo, ele reconhece isso. Isso é um aprendizado para nós. Porque da mesma forma que Deus age na vida do apóstolo e guia tudo, na nossa vida acontece da mesma forma, né? E outro ponto aqui que nós podemos ver no final do verso 10 é que essas ofertas dos filipenses, por algum motivo, ela havia cessado, né? Esses irmãos haviam parado de enviar recursos a Paulo. E Paulo entende isso com amor. Quando o Paulo fala que eles ajudaram, enviaram por 2 vezes a oferta quando Paulo estava saindo da Macedônia. Macedônia é a região onde a cidade de Filipos e de Tessalônica não estava muito distante. Então Paulo sai de Filipos e quando ele chega em Tessalônica, os irmãos já estão enviando oferta para ele. Mas há um hiato que os irmãos param de enviar essa oferta. Paulo não sabe o que aconteceu. Eles cessam essas ofertas por um período. E aí, o coração de Paulo é tão benevolente que, embora ele não saiba o motivo, ele fala assim, eu sei que vocês cessaram, mas é porque faltava oportunidade. Ele entende, ele sabe que a intenção dos irmãos sempre é boa. E que se os irmãos não estavam ajudando, não era pouco caso. Era uma igreja tão séria que se eles não estavam ajudando, é porque algo travou no meio do caminho, né? Ele fala, no final do verso 10, né? O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E Paulo, ele sabe aguardar pacientemente em Deus. Ele sabe que no momento exato, Deus faria com que esse recurso chegasse nas suas mãos. Isso também é uma lição para nós. Saber descansar em Deus. Isso é um problema. É um problema, às vezes, ter certeza que no tempo certo, a providência de Deus nos alcançará. Porque isso não é uma tarefa fácil. A maior parte das vezes, nós queremos tudo para ontem. Nós somos imediatistas. Se está para sair uma resposta do emprego, tem que ser para ontem. Se está para sair o resultado de um exame, tem que ser para ontem. Se eu preciso de um recurso financeiro, tem que ser para ontem. Se tem alguma coisa na justiça, tem que ser para ontem. E nós não conseguimos esperar com paciência em Deus e saber que Deus está trabalhando e que há de chegar. E que talvez essa demora é o próprio Deus te ensinando a depender dEle, te ensinando a ser paciente, te ensinando a orar mais,
Paulo, ele entende isso, né? Então, além de demonstrar sua alegria, logo em seguida, nos versos 11 e 12, Paulo vai mostrar qual é a base, a fonte, o alicerce dessa alegria. Ele começa no verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu de todas as formas, né? Não importa se a situação para ele estava boa ou ruim, favorável ou desfavorável, se ele estava na pobreza, na necessidade, ou se ele estava na fartura, se ele estava doente, ou se ele estava saudável. A base e o alicerce de Paulo aqui é o próprio Cristo. E ele aponta para Jesus como sendo a razão pela qual ele vive, independente da circunstância, contente. Olha o verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Meus irmãos, o contentamento é uma virtude rara nos cristãos. Não é banal. Se você consegue viver contente em qualquer situação que a vida te apresenta, isso é um dom de Deus. Isso é raro. Contentamento é você estar contente com o trabalho que você tem, com a casa que Deus te deu, com o carro que Deus te deu, com os filhos que Deus te deu. Você está contente com a sua aparência. Você está contente com a sua saúde. É você conseguir se alegrar no que Deus te deu, sem olhar para o que o outro tem, sem desejar o que Deus não te deu. Por que eu digo que essa é uma virtude rara? Porque o que mais tem são pessoas insatisfeitas com as suas vidas, que às vezes chega a um absurdo de querer viver a vida do outro. É indescritível como isso é. Não, a esposa do outro é mais bonita. Não, o marido da outra é mais gentil. Não, o emprego do irmão paga mais que o meu. Não, o carro do irmão é melhor. Não, olha como o irmão viaja. A pessoa nunca consegue olhar para a sua vida e se alegrar no que Deus te deu. E Paulo diz que ele aprendeu segredo. E eu acho muito interessante Paulo falar de segredo, né? Ele trata isso aqui como se ele tivesse assim, ó, achado um baú de tesouro. Nossa, eu descobri o segredo. Eu aprendi o segredo de estar contente. Então não é algo que alguém me deu. Eu aprendi, eu desenvolvi isso. E aí ele aprende a estar satisfeito mesmo numa prisão. Ele aprende a estar satisfeito mesmo estando preso, sem comer. E ele passa por tudo isso sem murmurar, sem reclamar com Deus. Ah, Deus, você me trouxe para cá. Eu estou plantando igreja, eu estou pregando e agora eu estou preso. Ele não faz isso. Ele não reclama dos irmãos quando a oferta faltou por um tempo. Ele aprende esse segredo, né? E às vezes nós temos a falsa impressão de que o segredo da felicidade e do contentamento se resume em ter posses. Isso é um problema. É um problema achar que ter muitos bens, que ter recursos, que ter dinheiro, isso vai te trazer conforto. Isso vai te trazer a plenitude de alegria. Mas o que não falta são pessoas insaciáveis. Nós somos insaciáveis. O homem natural é insaciável. Se você deseja um carro e Deus te dá um carro, você vai querer um carro mais novo. Se você deseja um bom salário e Deus te dá, você vai querer um salário melhor. Não estou querendo dizer que isso é ruim por si só. Estou querendo dizer que o dinheiro nunca vai ser suficiente para trazer a paz para o seu coração. Se você é classe média e quer ser rico, quando você for rico você vai querer ser milionário. Quando você for milionário você vai querer ser um bilionário. Né? Se você mora de aluguel e Deus te dá uma casa, você quer uma casa maior. Você quer agora um sítio, você quer agora uma casa na praia. Porque nós somos insaciáveis. O homem natural, ele é egoísta, ganancioso. Não é à toa que o sábio fala lá em Provérbios 30:15, dentro de você tem uma sanguessuga. E essa sanguessuga é até um nome. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É insaciável, é insaciável. Porque as coisas corruptíveis não tampam o vazio da alma do homem. Não é verdade? Então, estar contente é uma dádiva do céu. Isso não está relacionado com a sua posição social. Não está relacionado com o seu emprego, com quanto dinheiro você tem no banco. E Paulo, ele compreende isso, né? E aí, ele vai e ele revela esse segredo que está no verso 13. Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E aqui, assim,
nós desconstruímos talvez uma das maiores falácias do meio cristão. Veja que esse tudo posso que me fortalece, ele não está sendo empregado no sentido que você vai conquistar muitas coisas. Ele não está sendo empregado no sentido de que você vai alcançar tudo que você quiser. Ele não está sendo empregado no sentido de que você está doente, você vai ser curado. Ele não está sendo empregado no sentido de que mão nenhum vai te alcançar. Nossa, que você vai transpor barreiras, que você... Não. Não tem nada a ver com isso. É o contrário. Paulo está demonstrando o completo oposto. O Paulo está demonstrando que o segredo da alegria não está na realização dos seus sonhos, nem nos seus desejos. O segredo da alegria está no próprio Cristo, que te fortalece na abundância, mas é o Cristo também que te fortalece na luta, na doença, no luto, nos maus dias, na demissão, nas injustiças, na fome, na perseguição. O tudo aqui do verso 13 está fazendo uma referência do que foi dito antes. Há uma conexão. A gente não pode olhar para esse versículo de forma isolada. Então o tudo faz alusão ao que foi no verso 12. Então eu posso tudo, inclusive ficar em paz, contente e alegre, mesmo nas dores dessa vida, mesmo em minhas dificuldades, mesmo as lutas que eu vou passar. Esse é o segredo que Paulo entende, né? E não duvide, meus irmãos, entender isso vai te livrar de ser um reclamão. Entender isso vai te livrar de ser um reclamador, uma pessoa murmuradora, que reclama se chove, que reclama se está sol, que reclama do marido, da esposa, do emprego, do patrão, da igreja, dos irmãos, do pastor. Ele reclama de tudo. Ele é um crente amargurado, porque ele não sabe olhar para as Escrituras e entender o que realmente as Escrituras dizem. E aí, por causa disso, ele cria expectativas falsas, vazias, e ele vive uma vida frustrada. Ele achando que ser crente é ter um superpoder, que ser crente, o simples fato de ser crente, vai te livrar de coisa ruim. Você não vai ter problema, você é um crente. E aí tem gente que consegue ir num absurdo ainda maior, que é, se acontecer o problema é que você está pecando. Como assim? Esquece isso. Você vai adoecer como qualquer outro. Você vai perder pessoas que você ama como qualquer outra pessoa. Você vai passar dificuldade como qualquer pessoa. Você vai ser demitido do seu emprego. Isso vai acontecer. Você vai ter que enfrentar o luto. A grande diferença é que o crente verdadeiro saberá que Cristo é a fonte da sua alegria e que mesmo nos momentos difíceis, Cristo está, o próprio Deus está com o controle soberano de tudo. Ele está guiando todas as situações. Não é para você viver uma vida feliz, mas é para você ser entregue ao céu. Tudo o que acontece na vida do crente contribui para que ele seja moldado conforme o caráter de Cristo. Tudo o que acontece na vida do crente contribui para que ele chegue ao céu. Isso é uma verdade. Por isso que o Evangelho não te promete uma vida sem problemas. O que o Evangelho te promete é a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. O que o Evangelho te promete é a ressurreição dentre os mortos no dia do juízo de Deus. O que a Bíblia te promete é uma cidade celestial que foi preparada pelo próprio Deus para nos receber. O que a Bíblia nos promete é que nessa cidade celestial nós estaremos plenamente satisfeitos em Deus e Deus em nós. Mas se para isso acontecer, eu tenho que ser demitido do meu trabalho, se para isso acontecer, eu tenho que adoecer, se para isso acontecer, eu tenho que morrer, não importa. Que aconteça. Para mim não importa. Porque a minha alegria está firmada em Deus. E Deus usará as dores e os pesares dessa vida para me moldar conforme o caráter perfeito do próprio Cristo. Porque se eu acredito que os dias maus não estão debaixo do controle de Deus, Deus não é onipotente. Logo, Deus não é Deus. Logo, a sua Bíblia não vale de nada. E Deus não passa de uma falácia. Ou Deus controla tudo, ou Deus não é Deus. Mas pastor, você está falando só de coisa ruim. Mas Deus também pode querer te dar uma vida bastarda. Deus pode te dar um bom salário. E você ter carro bom, casa boa, uma saúde de ferro, fazer boas viagens. Isso pode acontecer. Só que, se você tem isso, se Deus te dá isso, sabe o que Ele vai te dar para você não se perder? Um coração generoso. De forma que você não vai amar e colocar sua confiança nessas coisas. Que você vai empregar os seus recursos no avanço do reino.
que você vai socorrer os necessitados. Deus vai te livrar de ter um coração avarento e ganancioso. Porque se você tiver muitas coisas e Deus te deixar por sua própria conta, seu fim é o inferno. Você vai amar essas muitas coisas. Se Deus te dá poucas coisas e não te sustenta, não te dá um novo coração, você também vai para o inferno. Você vai começar a ser um reclamão, um murmurador, invejoso. Ou seja, o problema não está em ter o muito ou ter o pouco. O problema está em ter o muito ou o pouco sem Deus. Entende? É isso que Paulo fala. Qualquer um dos lados, na escassez ou na fartura, o segredo do contentamento tem que estar em Deus. Porque o rico, ele não vai conseguir olhar para sua conta bancária e estar feliz, pleno, satisfeito. Não. Ele vai, nossa, como que agora eu vou guardar meu dinheiro? Nossa, e se eu perder tudo? Nossa, eu preciso ganhar mais. E quem não tem? Eu não tenho nada, não é possível. Olha o outro, tem... Não, é impossível estar plenamente feliz e contente se não for o próprio Deus agindo em nós. E é por isso que Paulo fala, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso estar contente nos dias bons e eu posso estar contente nos dias maus. Eu posso tudo. E nós somos fortalecidos, meus irmãos, em Deus, a viver contente por meio da nossa comunhão diária com esse Deus. Por meio dos meios de graça, a oração, a leitura das Escrituras, por meio da comunhão com os santos. É assim que nós nutrimos esses meios graciosos de Deus e então nós somos fortalecidos no Senhor. Porque como que você vai ser íntimo de Deus se você não ora? Como que você vai se apoderar das promessas? Como se as promessas de Deus vão te sustentar nos dias maus, se você sequer conhece essas promessas? Como que você vai ser encorajado nos dias de luto, nos dias de tristeza, nos dias... se você não sabe o que Deus tem para você? Se você não lê as Escrituras, é impossível. Quanto mais distante você estiver, quanto mais você negligenciar os meios de graça, mais a revelação desse Deus vai estar longe, vai parecer distante. Mais o céu parece estar longe. Mais as verdades bíblicas parecem não serem tão verdades assim. Agora, quanto mais você nutre os meios de graça, quanto mais você tem comunhão com Deus em oração, quanto mais você conhece as promessas desse Deus, quanto mais você está unido ao corpo local, mais claro as verdades de Deus é para você. Mais palpável é tudo isso. Mais encorajado você vai estar. Mais contente você vai estar. E aí explica porque Paulo fala da paz que excede todo entendimento. Faz sentido agora os capítulos anteriores, né? E aí Paulo descobre esse segredo, né? E ele então nos conta e nós podemos nos apossar desse segredo agora. Paulo, ele está escrevendo essa carta preso. Ele não sabe se ele vai morrer ou se ele vai ser absolvido nesse julgamento. No momento que ele está escrevendo, isso é uma incógnita para ele. Então isso mostra que ele realmente aprendeu a viver assim. Ele não está num estado muito confortável, num ar-condicionado, muito tranquilo e escreve essa carta. Não. Ele está preso, prestes a ser julgado. Se vai ser vivo ou morto. Aí ele escreve que ele está contente, que ele está satisfeito. Que a prisão dele está servindo para alguma coisa. Isso o alegra. Foge da lógica humana, né? E então, todos os capítulos dessa carta, Paulo encoraja esses irmãos a despojarem-se das suas ansiedades, a desfrutarem dessa paz em Deus e dessa alegria plena no Senhor. Essa é a primeira verdade desses versos iniciais. E então nós entramos na segunda metade do texto. Esse texto pode ser dividido em três partes, né? A primeira nós vimos, agora a segunda está do verso 14 ao verso 17, e depois ele faz um agradecimento que nós veremos no final. Nessa segunda metade, Paulo agora ele vai reconhecer a fidelidade dos irmãos filipenses. Olha aí do verso 14 ao 17. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, mesmo tendo no primeira parte descoberto aqui o segredo da alegria, aprendido a viver no pouco, Paulo ele diz no verso 14 que os filipenses,
Eu aprendi vivendo pouco, mas vocês fizeram bem em mandar essa oferta para nós. Paulo interpreta essa ajuda, ele trata como essa oferta aqui como uma sociedade. Ele dá esse nome, né? Uma sociedade entre ele e a igreja. Uma sociedade em que os irmãos de Filipos entravam com as ajudas e as ofertas, e Paulo contribuía com essa sociedade, com o seu sofrimento, com a sua pregação, com o seu ensino. Então era uma troca aqui, né? E o interesse do apóstolo fica muito claro no verso 5, que a igreja de Filipos, ela foi a única. Isso nos chama atenção, Paulo revelar isso. Dentre muitas igrejas que Paulo plantou, Filipos foi a única igreja que se associou com Paulo no quesito dar e receber. Eles entregavam o sustento e Paulo devolvia o sustento espiritual. E aí quando nós lemos no livro de Atos a trajetória de Paulo, nós vemos que os filipenses, eles ajudaram Paulo por muitas e muitas vezes. Eles ajudaram Paulo quando Paulo estava em Coríntios, eles ajudaram Paulo quando Paulo estava em Tessalônica, eles ajudaram Paulo quando Paulo estava em Éfeso. Filipos se mostrou uma igreja fiel, uma igreja que entendia o trabalho missionário, que contribuía pela fé no avanço do Evangelho. E aí, quando Paulo diz aqui que nenhuma outra igreja havia ajudado, nós entendemos uma coisa. Talvez o objetivo de Paulo a dizer isso aqui, deixar isso claro, né? Que, de fato, existem pastores que sobrecarregam o rebanho. Isso é uma verdade. Pastores que usam igrejas por meio de enriquecimento, né? Que usam a igreja para benefícios próprios, para palanque, para se projetar, para ser conhecido, para ganhar dinheiro. Mas o contrário disso também é uma verdade. Existem igrejas que se prestam apenas para tentar sugar seus pastores. Isso é uma realidade, uma triste realidade. Irmãos que só querem benefícios. Irmãos que só querem um bom sermão, um bom estudo, um acolhimento pastoral, aconselhamentos. Mas esse irmão é incapaz. Ele é incapaz de reconhecer que o pastor também tem necessidades. De que o pastor também é um homem. De que o pastor também é um ser humano. De que o pastor cansa. De que o pastor dorme, come. De que o pastor precisa sustentar sua casa. Que o pastor tem uma família. Não é verdade? Eu até brinco às vezes, né? Claro que há exceções e eu não estou generalizando, mas é raro o irmão se lembrar do pastor no momento alegre, né? Mas aí na dificuldade, no problema, o primeiro número que ele vai ligar? Para o pastor. Para o churrasco ele não vai lembrar, não. Mas na primeira discussão com a esposa, opa pastor, socorre aqui. Mas brincadeiras à parte, a igreja ela precisa cuidar do seu pastor. É mútuo. O pastor cuida da igreja e a igreja cuida do pastor. A igreja precisa do cuidado do pastor em dois sentidos. O primeiro é financeiramente. O pastor é digno do seu salário. O pastor é digno do seu salário. Não é ilícito um pastor receber da igreja. Não é ilícito. E a igreja precisa ter consciência que uma vez, e aí há casos que a igreja de fato não consegue pagar o salário do pastor. E isso acontece, tá? E não há nada de errado nisso. Mas essa igreja precisa entender que se ela não paga o salário do seu pastor, esse pastor precisa trabalhar. E essa igreja não vai ter atenção exclusiva desse pastor. Então há pós e contras, não é verdade? Mas a igreja também precisa cuidar espiritualmente do seu pastor. Olha que coisa, né? Que às vezes a gente acha que é só o pastor que tem que cuidar de nós, mas não. A igreja tem de orar e jejuar para que Deus fortaleça o seu pastor. Para que Deus encoraje o seu pastor. Porque não é fácil. O pastor não é um super-homem, não. O pastor não é um super-crente. Vai chegar o ponto que o pastor precisa de umas férias. Vai chegar o ponto que o pastor precisa descansar. O pastor resolve problemas o tempo todo, de todas as naturezas. Do mais simples aos mais escandalosos. E está certo. O pastor é para isso mesmo. Nós vimos nos estudos mais cedo, né? Mas há momentos que o pastor precisa respirar. Que o pastor precisa descansar. E aí, talvez por causa de muitos lobos disfarçados de pastores, que contribuem para destruir a imagem de um pastor fiel, é que tem muitos irmãos que se ele vê o pastor fazendo uma viagem, se ele vê que o pastor às vezes tem um carro melhor, está roubando. O pastor está roubando. É como se o pastor não tivesse direito disso, né? Se o pastor não responde à ligação, à mensagem, o chamado desse irmão de maneira imediata, opa, o pastor está fazendo pouco caso.
Ué, pastor, como assim não vai me atender? Tem muito crente que acha que o pastor é obrigado a ir na casa dele toda semana. O pastor tem que estar lá na minha casa, tem que estar na minha casa. O pastor não pode descansar, o pastor não pode ficar triste, o pastor tem que andar a pé, tem que andar com a roupinha ruim, rasgada, senão ele está pegando dinheiro da igreja. Ele tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Tem irmãos que pensam isso. Não é verdade? Mas não é assim. Não é assim. De fato, o pastor é um homem cheio do Espírito de Deus, mas ele é um homem que se entristece, que adoece, que passa por lutas. Haja vista a segunda carta aos Coríntios, quando Paulo escreve. Há muitos indícios de que Paulo estava muito depressivo e triste com toda a situação que estava acontecendo com a igreja. E os irmãos precisam, ô Paulo, ô apóstolo, firma aí. Não, vamos lá. E Paulo triste. A carta é um tom disso, né? Mas a igreja de Filipos, ela mostra que ela entendeu tudo isso. Porque eles agem com amor. Não é só o dinheiro que eles dão para Paulo. Eles mandam mensagens para Paulo. Eles preocupam como Paulo está. Epafrodito, além de levar a oferta, ele vai para Paulo contar que os irmãos de Filipos estão tristes com a prisão dele. Que os irmãos de Filipos estão orando para a libertação dele. Que os irmãos de Filipos estão tão tristes pela situação que Paulo está passando. E aí eles mandam uma oferta para ajudar, mas também eles mandam consolo por parte da igreja. Eles não estão preocupados só com dinheiro para Paulo, mas também com o estado de Paulo. O estado de anímico de Paulo, né? Na prisão. Então, eles estão chorando com o seu pastor, que aqui já não era mais o pastor líder, porque Paulo já estava plantando outras igrejas. Paulo planta a igreja de Filipos e continua a sua caminhada, sua missão. Ele não volta em Filipos já tem muito tempo, mas a igreja não esquece. A igreja continua. A igreja continua a abençoá-lo, a preocupar com ele, a saber como é que ele estava. Então essa igreja, ela entende qual o seu papel e como ela deve cuidar do seu pastor, né? E Paulo, ele faz questão de destacar isso na sua carta, que a igreja de Filipos possuía um coração generoso e eles estavam sempre dispostos a cuidar, tanto uns dos outros, como do próprio apóstolo, né? Estavam dispostos a colaborarem para o avanço do reino. Por isso que quando nós olhamos agora no verso 17, o apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de falar assim: não precisa de mandar mais oferta. Vocês já mandaram demais, já ajudaram demais e para mim deu. Não precisa mandar mais não. Vocês já me abençoaram, já é o suficiente, tá? E ele diz isso de forma bem amorosa, né? Ele fala que Deus recompensará os filipenses pelo que eles estavam fazendo. Olha a parte B do verso 17. O que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo, ó, quanto mais vocês cuidam de mim, e quando vocês estão cuidando de mim, vocês estão cuidando da obra do próprio Deus, mais Deus está acreditando na conta de vocês, né? E quando Paulo vê que Deus está... que a igreja está sendo reflorescida, que a igreja está sendo madura, isso alegra Paulo, né? Mais cedo, nós não chegamos a esse ponto, né? Nós vamos ver na semana que vem sobre ter um coração de pastor, mas isso aqui é um exemplo de um coração de pastor, né? Um homem que, Paulo está preocupado em não ser pesaroso para a igreja, Paulo está preocupado para não ser um fardo financeiro para a igreja, mas ao mesmo tempo, ele se limita a viver com pouco e ainda assim se alegrar. Mas ele se alegra no quê? Em ver como a igreja, que ele chama de seus filhos, como essa igreja está crescendo. E eu não estou dizendo em números, mas está crescendo quanto um cristão. Quanto essa igreja está reflorescendo, está amadurecendo, tá? E esse amadurecimento, ele fica evidente no empenho da igreja em dar continuidade na obra missionária, em contribuir para que o evangelho continue alcançando os perdidos. Isso é uma lição muito grande para nós. Quando nós olhamos dos versos 18 ao 20, Paulo, ele testifica, ele dá uma certificação de que de fato essa oferta chegou, né, pelas mãos de Epafrodito. Ele fala, ó, recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos e que me veio da vossa parte como aroma suave,
como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está dizendo para Filipos assim, chegou, viu a oferta? Vocês mandaram que é para Afrodita, ele não pegou nada no meio do caminho não, ele trouxe certinho, né? Então ele me entregou, eu recebi, e eu estou muito contente com o que eu recebi, muito obrigado, não precisa vocês enviar mais não, cuida de vocês agora, mas está tudo bem, eu recebi. E o que me chama a atenção no verso 17, é que Paulo, ele usa uma linguagem, que é muito utilizada no contexto da antiga aliança, né? Paulo, ele vai comparar a oferta, essa dádiva dos filipenses, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Em outras traduções, as ofertas dos filipenses para Paulo era como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Eu achei muito interessante essa conexão, essa forma que Paulo trata essa oferta, né? Quando nós olhamos lá para Êxodo 29, nós vemos que quando Deus ordenou aos sacerdotes que queimassem o restante das ofertas, e isso deveria ser queimado, no meio dessas ofertas ele colocou um incenso. E aí quando eles queimassem tudo aquilo, subiria um aroma suave, um cheiro que o próprio Deus se agradava daquilo, de um perfume suave. E aí Paulo usa essas linguagens, não, só uma criança chorando, vamos cá. Paulo usa essa linguagem dessa oferta agradável agora, né? Quando ele recebe, é como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas assim, eu me agradei tanto dessa oferta, da mesma forma que o próprio Deus se agradava dos sacrifícios feitos na antiga aliança, né? Tamanho gozo de Paulo ao ser abençoado por esses irmãos, né? E aí, se no Antigo Testamento nós temos os israelitas entregando com muita alegria as primícias dos seus bens, a primícia dos seus novilhos, a primícia das suas colheitas, agora no Novo Testamento nós estamos vendo uma igreja fiel entregando o melhor que eles tinham, oferecendo a Deus por meio de uma oferta missionária. Não há diferença aqui. Não há diferença. Sabe o que é curioso? É exatamente isso que nós fazemos aqui. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos desejando que o reino de Cristo avance. Nós estamos dispostos a sustentar uma obra missionária. Nós estamos desejosos que mais pecadores ouçam e sejam alcançados pela pregação do Evangelho e que o reino de Cristo continue a avançar. Não é o simples fato de traga o seu dinheiro. Não. Mas quando nós vemos de entregar de todo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, o que Malaquias fala, é nesse sentido. Você está entregando, que você acredita e você deseja que o Evangelho continue a crescer. E Paulo conclui no verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Deus haveria de suprir as necessidades desses irmãos, né? Não só as necessidades físicas, mas também as necessidades espirituais. Aquela igreja havia muitos problemas, como nós vimos em toda a carta, né? Mas Deus estava cuidando, Deus estava trabalhando e operando na vida desses irmãos. Embora Filipos tivesse problema com os judaizantes, Filipos tivesse problema com divergências entre os irmãos, no meio que nós vimos no início do capítulo 4, com os libertinos, ainda assim, a igreja de Filipos era uma igreja santa, séria, e uma igreja fiel ao Senhor, tá? Isso fica muito claro com essas palavras de Paulo. E aí dos versos 21 a 23, Paulo então, ele finaliza a sua carta, e nós entramos na terceira parte desse texto, saudando a igreja e também abençoando os irmãos da congregação, né? Ele fala, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Paulo não estava sozinho. Então havia alguns irmãos com Paulo ali no momento que ele escreve essa carta.
E aí no verso 22 ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Há evidências de que Timóteo estava com Paulo, tá? Quando Epafrodito chega e traz a oferta, e Paulo escreve a carta aos Filipenses, né? Mas o que realmente nos chama a atenção nessa última parte do texto é o verso 22, quando Paulo fala que todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Isso salta os nossos olhos aqui, porque no início da carta, eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas lá no capítulo 1 ele está falando assim: meus irmãos, eu estou feliz com a minha prisão, eu estou feliz, porque é por causa da minha prisão, que é por causa do meu sofrimento, que o Evangelho de Cristo está crescendo. E é porque eu fui preso e estou em Roma, que o Evangelho está sendo pregado aqui, a alta cúpula de Roma. É só a gente parar para pensar, quão difícil é você alcançar uma autoridade para falar de Jesus. Às vezes a gente foca tanto assim, não, nós temos que plantar igreja num bairro pobre, num bairro humilde. Mas sendo que o mais difícil é plantar uma igreja num condomínio de luxo. O mais difícil é você ter acesso aos senadores, aos governadores, a um presidente, a um juiz, para você pregar o Evangelho. Porque nós não temos acesso a essas pessoas assim. Ou seja, Deus usa o sofrimento de Paulo para colocá-lo numa prisão em Roma, e Paulo começa a pregar o Evangelho ali. E agora ele dá testemunho de que há irmãos santos dentro da casa de César. Há aqueles que ouviram o testemunho verdadeiro de Cristo e foram chamados eficazmente na alta cúpula de Roma. E se Paulo não tivesse sido preso, se Paulo não tivesse pedido clemência para ser julgado por César, se Paulo não tivesse sido levado a Roma, o Evangelho não teria alcançado a alta cúpula. Não teria. Olha como Deus faz as coisas. Olha como o propósito de Deus vai muito além da nossa compreensão, da nossa capacidade de compreender. O que, se olhasse naquele momento que Paulo estava sendo preso, o que parecia uma injustiça, o que parecia um motivo de luto, de dor, de tristeza, passa-se o tempo, isso se mostra como um propósito bendito dos céus para salvar pecadores. Deus está usando dos espinhos de um homem, da dor de um homem, da prisão de um homem, para salvar outros. É isso que Paulo está falando. Tamanha graça, misericórdia e sabedoria desse Deus em guiar todas as coisas. Por isso que nós não podemos olhar para situações quando nós estamos passando, principalmente nos momentos difíceis, e querer respostas. Pare de buscar respostas que não são reveladas para você. Talvez, pode ser que com o passar do tempo, igual aconteceu com Paulo, você entenda o motivo da sua dor, do seu luto, da sua tristeza. Talvez você nunca entenda. Porque Deus também não é obrigado a te explicar nada. Mas saiba que o que você passa, o que você sofre, o que acontece na sua vida, há um propósito bendito por detrás disso. Se você não crê nisso, você não crê num Deus onipotente. Se você crê que a sua dor fugiu, escapou pelos dedos de Deus, você não crê que Deus é onipotente. Logo, você não crê em Deus. Vamos para duas aplicações desse sermão para nós essa manhã. O final dessa carta é algo muito precioso e urgente para nós, né? O texto aqui de Filipenses 4 nos chama a ser uma igreja, meus irmãos, que participa sacrificialmente da missão de Deus. Nós devemos participar sacrificialmente da missão da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia? Não, da missão de Deus. Os filipenses, eles foram a única igreja desde o início a ter essa relação com Paulo, se associar no dar e receber, né? Homens e mulheres que não apenas enviaram oferta, mas eles enviaram um amor fraternal. Eles estavam sustentando uma causa, que não era a causa de Paulo, mas era a causa de Cristo. E a igreja, serva de Cristo, responsável pela expansão do Evangelho, ela entende essa causa e ela contribui para essa causa. Veja que uma igreja fiel, ela não se preocupa apenas em ser alvos de bênçãos. Não. Tudo para mim, só para mim. Não, não é isso.
Mas uma igreja fiel, ela entende que, em sua essência, ela é cooperadora para o avanço do reino. Uma igreja fiel entende que ser generosa não é perda, mas é um investimento. Como Paulo diz, fruto creditado na sua conta. No verso 17, né? Quando nós ofertamos, meus irmãos, com alegria, na obra missionária, gasofilácio, nós não estamos sustentando projetos humanos. Não é para isso. Não é sustentando. Nós estamos oferecendo, como diz Paulo muito bem, né, um aroma suave, um sacrifício agradável à causa do próprio Deus. Então a fidelidade financeira de uma igreja expressa a sua maturidade espiritual, né? Uma igreja fiel, ela abre mão, ela serve, ela planta, ela envia, ela sustenta. Ela não preocupa só com si, ela preocupa com outras igrejas, ela preocupa com outros irmãos, ela estende a mão. Porque ela confia que Deus é quem supre, que Deus é quem a sustenta, né? E uma outra aplicação para nós é que esse texto, ele fala a cada um de nós sobre o segredo do contentamento em Cristo. E o que é interessante é que Paulo ele fala, eu aprendi o segredo, né? Não foi algo intrínseco que nasceu com ele. Não. Esse segredo ele foi formado, ele foi trabalhado, ele foi desenvolvido pelo apóstolo Paulo, né? E ele aprendeu a se comportar assim no muito ou no pouco, na abundância e na falta. E sabe o que isso significa? Isso significa que eu e você, nós não somos escravos da circunstância. A alegria não pode oscilar no nosso coração de acordo com a nossa conta bancária. Se a sua saúde está boa ou não, se o seu resultado de exame foi positivo ou negativo. Contudo, meus irmãos, o contentamento é fruto da fé na suficiência e na supremacia de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é um triunfo pessoal. Isso não é um triunfo pessoal. Mas é aprender a descansar plenamente em Deus. No pouco, no muito. Na alegria, na tristeza. Na dificuldade e na tranquilidade. Paulo aprendeu que Cristo é suficiente mais do que qualquer outra coisa nessa terra. E assim como o apóstolo Paulo, nós devemos agir de igual modo. Aprender a ser contente em Deus. E para nós terminarmos, esse contentamento não é um pode pirim-pim-pim, não. Você vai julgar na sua cabeça e uma hora você é reclamão e agora você é contente. Não. É você lutar por isso. É você desenvolver isso. É você condicionar sua mente e nos dias maus você se apoderar das promessas desse Deus e começar a lutar contra a sua velha natureza que te traz ansiedade, que te faz ficar sem sono, que te faz ficar irritado, que te faz ser um reclamão. É lutar. Não espera isso acontecer de uma forma... Não. Paulo, ele desenvolve, ele fala que ele aprendeu a ser assim, ele aprendeu a agir assim, mas é também um dom de Deus, e se o Espírito de Deus habita em nós, é claro que ele nos inclinará e nos auxiliará, e o resultado será que nós seremos plenamente satisfeitos em Deus. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos sustenta no pouco, o Senhor é o Deus que nos sustenta no muito. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nas dificuldades, a confiarmos em Ti. Que o Senhor nos ajude, Deus, na escassez, não abrir nossa boca para blasfemar, mas que também na fartura, que o Senhor não nos deixe ser gananciosos, mas nos dê um coração generoso, um coração que se agrada no Senhor, coração que reconhece que não é mérito nosso, mas é dom do Senhor. O Senhor é quem supre as nossas necessidades. E nós sabemos que o Senhor guia todos os fatos que acontecem nesse mundo. Nós somos limitados, Deus, e nós não entendemos muitas vezes quando os dias maus chegam. Nosso coração que é mau tenta buscar respostas
E às vezes nós tentamos subverter as ordens das coisas e tratar o Senhor como sendo nosso servo, como se o Senhor nos obedecesse, como se nós mandássemos em Ti. Nos ajude, Senhor, a desenvolvermos esse contentamento, estar feliz nos dias maus e nos dias bons, estar sempre disposto a trabalhar em prol do avanço do reino e poder contribuir como um grão de areia no avanço do reino. Isso é um privilégio. E que quando nós morrermos, que o nosso nome morra com o nosso corpo, que o nome de Cristo permaneça para sempre e em tudo. Nosso objetivo, Senhor, não é ser reconhecido nessa terra, não é ter legado, não. O nosso objetivo é ser cooperadores, como formiguinhas que trabalham em prol do avanço do reino de Cristo. Que pecadores, Deus, sejam alcançados pelo Evangelho do Senhor, que almas sejam convertidas, e que Teu nome, Deus, continue a crescer sobre tudo. O Senhor é Rei, o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Deus. E nós Te louvamos por isso. Louvado seja o Teu nome. Meus irmãos, na medida que nós meditamos aqui no capítulo 4, sobre a fidelidade da igreja e sobre também o contentamento do crente fiel, quando nós pensamos nisso, automaticamente nós somos conduzidos à mesa do Senhor, tá? Porque é aqui, diante do pão e do cálice, que nós lembramos que Cristo é tudo o que nós precisamos. Porque a ceia do Senhor, ela nos chama a descansar na suficiência desse Salvador, esse Salvador perfeito. A ceia do Senhor nos chama a reconhecer o sacrifício perfeito que o próprio Cristo ofereceu. Um sacrifício que subiu aos céus como um aroma suave, como um dom supremo oferecido aos céus. Um sacrifício capaz de apaziguar a ira do Deus Todo-Poderoso contra pecadores miseráveis como nós. O sacrifício de Cristo apazigua a ira do Pai. E o que parece, às vezes, um paradoxo é que, sabe o que Cristo nos livra? Deus nos livra dele mesmo. Deus nos livra dele mesmo. Existe um problema entre nós e Deus, por causa do pecado. Ofendemos a glória desse Deus. E então esse Deus envia o próprio Filho para corrigir esse problema. Ou seja, Deus nos livra dele mesmo, Ele nos livra da sua própria ira, né? E na ceia do Senhor, meus irmãos, nós encontramos novamente essa graça que sustentou Paulo na prisão. Essa graça que nos sustenta hoje. E essa graça que continuará sustentando todas as igrejas, das gerações que estão por vir, até o dia da consumação do século. Então você tem um minuto para você confessar seus pecados, crendo na mediação de Cristo. Confessando seus maus caminhos, sabendo que você foi representado nesse Calvário. E o castigo que te trava a paz estava sobre esse Cristo, perfeito e único. Ore ao Senhor, mas ore atento enquanto os irmãos vão distribuindo os elementos.
Mateus 26, a partir do verso 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e o abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos: tomai, comei isso, é o meu corpo. Meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus por este momento maravilhoso, esse prenúncio do que nos aguarda, que é a eternidade com o nosso Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui como corpo reunidos, cumprindo a ordenança do Senhor, edificando e sendo edificados, pregando de maneira visível o Evangelho, crendo no Cristo que foi partido, que foi rasgado naquela cruz, crendo, Deus, na suficiência desse sacrifício, Deus, que a cada gota daquele sangue tinha um endereço certo e que nós fomos representados naquela cruz e por isso fomos justificados. E nós agora, Senhor, como corpo do Senhor, como igreja, santos, lavados e remidos, estamos juntos, Senhor, cumprindo esse sacramento do Senhor, essa ordenança do Senhor. Que nós venhamos apoderar disso por meio da fé, na mediação e na suficiência de Jesus Cristo. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pode dar graças a Deus e vamos participar. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por esse segundo Adão, o Adão perfeito, que cumpriu todas as exigências do pacto, que cumpriu todas as exigências da lei e que de forma gratuita atribuiu essa justiça a nós. Nós te louvamos por essa aliança que é feita não de boca, mas é feita no sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, imaculado, puro. E nós te agradecemos porque esse sangue é o que limpou a mancha do pecado da nossa alma e nos tornou filhos adotivos do Senhor. Te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Vamos dar graças a Deus e vamos participar. Louvado seja Deus. Irmão Carlos, faz uma oração agradecendo a Deus por este momento, por favor. Deus, muito solene, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor a nós, estamos aqui presentes. Peço ao Senhor que nos leve a esse plano para esse pecado, porque nos deu, a Deus, uma semana abençoada na tua presença. Eu não dando perder, a Deus. Perder, a Deus, essa semana, amado espiritual, mas que a partir de hoje venhamos te buscar todos os dias, a Deus, e te dar o que o Senhor merece todos os dias. Esse sacrifício é para a nossa salvação e a nossa vida eterna. Agradecer e louvando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos juntos ler o credo apostólico, né? Vamos lá? Todos juntos? Ah, então os irmãos estão pegando aí. Vou aguardar. Um minutinho. Vamos lá todos juntos, hein? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder dos Pilatos, foi crucificado e morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, Amém.
Agora, a pergunta 112 do nosso catecismo, que a questão é a seguinte: pelo que oramos na primeira petição? Amém. Louvado seja Deus. Vamos deixar a oração para o final. Vamos cantar o Salmo 2, a parte A, né? Estamos todos sempre em verdade. Luz entre a terra com oposições, e os governantes buscam unidade. Contra o Senhor e contra seu filho, dizendo os passos dos seus olhos vão ver, suas gemas lançaremos fora. Eles queremos nós nos desfazer, porém aquele que nos céus está. Obrigado, André. Pois se abrir o Senhor novamente, na sua ira falar, do seu futuro deixará provar. Longe do meu dia, Santo, onde descerá, proclamarei do Senhor seu decreto. Dizes, meu filho, hoje te direi, pede a mim e às nações, e nos fins da terra longo tua posse, com teu bastão de ferros quebrarás, qual vaso de ouro as despedaçarás. Adoradores, homens, sede prudentes, deixai-nos, ó juízes, exaltar, rezai a Deus, sempre com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Deixai o Filho do Senhor, para que sua ira não se estenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu muro se levanta, todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar, são todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. Graças a Deus, louvado seja Deus, né? Irmãos, antes de fazermos a nossa última oração, para irmos para casa, eu queria que os irmãos se lembrassem, né? Se lembrassem de orar pela Larissa, que esse pacotinho está quase estourando aí, né? Graças a Deus por isso. Que Deus dê ela tranquilidade, que Deus direcione, né? A bons médicos, né? Que corra tudo bem para a glória de Deus. Lembrar também de orar pela irmã Márcia,
está sentindo dor de cabeça, está tendo tonteira desde quinta-feira, tá? Então lembrem dela de suas orações, da irmã Maria, né? Tá? E a irmã Márcia, ela está com inflamação do dente, por isso ela não pôde estar aqui. Então também ore para ela, né? Deus, se tiver mais irmãos também, com enfermos, lembre-se desses irmãos. Vamos agradecer a Deus pelo culto dessa manhã, pedir a Deus que nos leve em paz para os nossos lares. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Deus, por este culto solene, pela sua graça e a sua misericórdia, pela sua presença no nosso meio, pelo agir do teu Santo Espírito em nossas almas, em nossos corações, nos guiando na vereda da justiça, abrindo a nossa mente. Senhor, te louvamos pela sua palavra, que ela venha encontrar uma terra fértil em nossos corações e dar frutos para a glória do Senhor, nos tornando, ó Deus, cristãos maduros, fortes, alicerçados, Deus, que vivem o propósito dos céus e que honram o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor abençoe essas irmãs, a irmã Larissa, dê ela paz, dê ela tranquilidade, que o Senhor direcione ali, Deus, no momento que essa criança, Deus, tiver para nascer, que o Senhor direcione bons médicos, bons enfermeiros, pessoas responsáveis e que tudo corra bem para a glória do Senhor. A irmã Márcia, a irmã Maria, Deus, que estão enfermos, sentindo dor de dente, sentindo dor na cabeça, tonteira, que elas possam, Deus, descansar no Senhor e também encontrar a ajuda, Deus, dos homens, ajuda medicinal. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem capacita os médicos, o Senhor é quem dá sabedoria para descobrir novos medicamentos, e isso é graça e fruto da graça comum do Senhor, nós te agradecemos. Que o Senhor dê alívio a essas irmãs para a glória do teu santo nome. Que o Senhor abençoe, ó Deus, na volta para a nossa casa, que o Senhor nos leve em paz, em tranquilidade. Deus, que nós venhamos, ó Deus, refletir no que nós ouvimos nessa manhã, que nós venhamos, ó Deus, guardar o dia do Senhor para a glória do teu santo nome, com toda a reverência e respeito ao Senhor dos céus, sabendo, ó Deus, que o nosso descanso está em Cristo e ele já foi conquistado por Cristo e o céu nos pertence. Essa é uma realidade e que isso venha trazer gozo e alegria aos nossos corações. Nos leve em paz e nos guarde, que a graça do Senhor seja com o teu povo, que a consolação do teu Santo Espírito seja com o teu povo, para a honra e glória do teu santo nome. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.